diz ela que se apaixonou pelo meu pai. E como meu pai não queria minha mãe, né, a minha mãe resolveu dar luz a um filho para tentar segurar o meu pai. Mas só que deixa eu te falar, não deu certo. Não deu certo porque o meu pai, quando ficou sabendo que a minha mãe estava grávida, ele simplesmente deixou ela, abandonou ela, e não quis saber dela, quanto mais de um filho. Na época, meu pai, com 20 anos de idade, né, estava ingressando na carreira militar, e então ele não queria saber de empecilho, de impedimento na vida dele. Infelizmente, para muitos homens, um filho não é bênção, um filho se torna uma maldição. Por quê? Porque muitos não dizem estar preparados para criar o filho, mas só que na hora de procriar o filho, eles não pensam na consequência daquele ato. E não digo infelizmente, mas eu digo felizmente, para a honra e glória do nosso Senhor, Deus permitiu que eu viesse ter vida. A minha mãe, porventura, tentaram ali naquele momento o aborto, mas Deus não permitiu. Mas só que a minha mãe, ela não estava preparada para ser mãe. Por quê? Porque minha mãe era mulher da vida, ou seja, minha mãe ela ganhava a vida se prostituindo nos bares de Cruzeiro do Sul. Quando eu nasci, minha mãe me levava para os bares e quando ela ia se prostituir, beber com os homens, ela me deixava em cima de grades de cerveja. Por ali eu ficava 2 dias, ela apenas ia lá, me dava de mamar e por lá mesmo me deixava. Por muitas das vezes a minha avó que me criou ia nos bares me buscar. Eu recém-nascido, ela me buscava para tratar de mim. Por quê? Porque naquele pesado momento que ali eu estava sem tomar banho, defecado, mijado, ali eu comecei a criar tapurus, vermes na minha pele, em mim, na junta. Como eu era, hoje eu ainda sou gordinho, mas eu era uma criança muito rechonchuda. Então você sabe que uma criança gorda ela é cheia de dobra. Então era fácil para os tapurus se alojarem ali. E eu ali naquele momento eu ficava muito judiado. E a minha avó, ela sempre estava ali, a mãe do meu pai, para me resgatar e me tirar daquela vida. E por muitas das vezes a minha avó tentou me tomar da minha mãe, só que a minha mãe ela nunca permitiu, porque na mente da minha mãe ela ainda queria voltar para o meu pai, queria ter o meu pai. Mas só que meu pai já estava engrenando outro relacionamento com hoje a atual esposa dele, né, no qual já construiu uma família, tem uma irmã. Então meu pai não queria mais saber. E o que acontecia é que a minha mãe muitas das vezes ela me deixava nos bares, ela me deixava trancado dentro de casa. Certa vez, se eu me recordo, Deus me deu uma memória até um pouco boa. Eu com 5 anos de idade, a minha mãe, nós morávamos perto do seminário dos padres, no Cruzeiro do Sul. A minha mãe me deixou dentro de casa trancado e foi se prostituir. Eu peguei, eu achei em casa um palito de fósforo e vi uma toalha pendurada. Falei, se a minha mãe não permitiu eu sair pela porta, alguém vai ter que arrombar para me tirar. Ou alguém me tira e me enterra. Peguei o palito de fósforo e coloquei fogo naquela toalha. E como você sabe, eu creio que aqui tem pessoas que moram em interiorzinho. Interiorzinho, a casa é aquela casa de madeira, de paxiúba, aonde o palito de fósforo passa na esquina, a casa já está fumaçando. Então foi rápido o incêndio. Mas Deus, com o seu propósito e misericórdia na minha vida, por ali ia passando alguém que chegou naquele exato momento e me tirou de dentro da casa. Com 6 anos de idade, eu descobri, porque até então eu não sabia direito quem era meu pai. Eu descobri quem era meu pai. Meu pai, cabo do corpo de bombeiro na época, eu fiquei sabendo que ele estava no quartel. Então eu com 6 anos fui procurar saber, tem aquele ditado que diz, quem tem boca vai a Roma. Então eu saí perguntando aonde tem o quartel do corpo de bombeiro. E assim foram me ensinando, eu fui bater lá, saber do meu pai por que ele não queria me criar, por que o meu pai não era presente na minha vida. Querendo ou não, querido, a gente quando é criado à mercê da própria sorte, nós vamos criando uma certa maturidade para vivenciar e para sobreviver no mundo. De certa feita que eu com 6 anos eu procurava comer, eu procurava aprontar na realidade de criança para comer. Na minha época, descobri que os padres eles davam comida para quem não tinha comida. Então eu ia até os padres comer, porque minha mãe não tinha capacidade de cuidar nem dela, quanto mais de mim. Com 6 anos cheguei até o quartel do corpo de bombeiro, meu pai estava lá, só que foi a minha maior decepção, 6 anos de idade.
O meu pai olha para mim pela primeira vez e vai dizer que eu não sou filho dele, que eu era um filho indesejado, que eu era um filho impróprio, que ele já tinha a família dele, que ele não queria saber de mim. Naquela vez eu volto para casa, chegando, eu busco uma saída, busco uma solução para a minha vida. Quando eu entendo que o meu tio estava saindo de Porto Velho para Cruzeiro do Sul, eu dou um jeito de procurar o meu tio. Chego no meu tio e busco ir para a justiça, para que a minha mãe pudesse deixar eu viver, para que a minha mãe deixasse alguém cuidar de mim. Quando chegamos na justiça, eu não conhecia a minha avó, não conhecia ninguém da minha família em Porto Velho. Mas quando o juiz ele perguntara para mim com quem eu queria ficar, eu decidi que eu queria ficar com a minha avó que morava em Porto Velho. Então, Deus permitiu naquele momento, aquele juiz, mesmo com a presença da minha mãe, o juiz assina uma autorização para que a minha avó viesse me criar. Meu tio me busca em Cruzeiro do Sul, me leva para Porto Velho. Aos 6 anos para 7 anos eu chego na capital de Rondônia, no ano, se não me foge a memória, no ano de 1992. Chegando em Rondônia, na capital Porto Velho, eu busco engrenar, eu busco começar a viver. Mas só que o que eu pensava que ia ser para mim um mar de rosa, uma nova história, uma história de felicidade, de amor, eu encontro mais um pesadelo na minha vida. Por quê? Porque quando eu chego em Porto Velho, apenas os meus avós eles estavam me apoiando devido o meu pai ser filho dele. Algumas outras pessoas da família eles não me aceitavam, porque, querendo ou não, eu era um filho de uma prostituta, um filho de alguém que queria segurar um homem. Então, para a sociedade, até mesmo para o meu parente, eu não tinha valor algum. Então, foi 6 anos da minha vida ali junto da minha avó e do meu avô, foi 6 anos sofrendo, foi 6 anos sendo um homem, estando no registro, mas sendo criado como uma menina. Por que criado como uma menina? Entendo. Eu não vestia roupa de mulher não, irmão. Mas só que a minha criação era que nem uma criação de uma menina. Eu não podia sair, eu não podia brincar. Eu só tinha que ficar dentro de casa servindo a mesa, limpando casa, lavando o banheiro, lavando louça, fazendo afazeres, cumprindo o mandato deles. Eu não podia ter a minha vida de criança. Quando eu chego aos meus 12 anos, eu canso dessa vida, eu canso da atitude da minha parentela. E quando eu chego a cansar desse ponto, o que é que eu faço? Eu chego com meus 12 anos, eu vou para frente, na frente da minha casa tinha uma boca de fumo. Vendia na época, vendia pasta base, não existia pedra, era pasta base, maconha e cocaína. Eu chego e começo a fazer amizade com os traficantes. E quando eu comecei a fazer amizade com eles, eu comecei pela primeira vez a ser aviãozinho do tráfico, ou seja, eles vendiam a droga e eu ia deixar a droga. Eles vendiam qualquer canto, eu ia deixar a bicicletinha. Quem ia suspeitar de uma criança de 12 anos? Na época, policial nenhum, eu passava do lado de viaturas e batida com droga no bolso, com droga na mão, mas a polícia não me parava. Então, pela primeira vez, eu usei a droga chamada maconha. Quando eu usava essa droga, eu passei a noite todinha dormindo no banco. Pense numa droga amaldiçoada, que em vez de me deixar feliz, nem for dormir e amanhecer com fome. Mas só que aquilo foi o suficiente para aflorar na minha vida, no meu sentir, aflorar o sentimento de uma autoconfiança que eu poderia se manter só. Só que essa autoconfiança não me levou para um trabalho, não me levou para uma escola, me levou para a vida do crime. Então, com uns 12 anos de idade, eu ingressei na vida do crime em Porto Velho, Rondônia. Aqui já fica uma missão, querido, para você que é mãe, para você que é pai. Presta atenção nos seus filhos, presta atenção na criação que você está dando para ele. Às vezes o seu filho ele pode ser abençoado, para não dizer outra palavra, pode ser apenas ele querendo chamar a sua atenção por falta de amor, de carinho, de atenção, de diálogo. Porque é muito fácil hoje, irmão, um pai e uma mãe criar um filho que nem cachorro. Como? Vai te deitar, vai dormir, vai se aquietar. Porque é muito mais fácil um pai mandar um filho dormir, ou se aquietar, ou calar a boca, do que um pai escutar um filho, ver que ele está precisando nesse momento. Eu entrei muito mais na vida do crime porque eu não tive amor, eu não tive carinho, eu não tive atenção, eu não ganhava abraço, pelo contrário, eu ganhei foi peia. Eu ganhava,
apanhei de cinta, eu apanhei de cabo de vassoura, eu apanhei de fio, de casca de goiabeira, apanhei do galho da goiabeira, apanhei de fio, irmão, apanhei daquelas mangueiras. Antigamente, hoje não, as mangueiras são bonitinhas, essas verdinhas são mole. Antigamente não, a mangueira era dura, ainda tinha uma besta, sei lá, acho que não foi Deus que deu, irmão. Aquela mangueira ela tinha a borracha, por dentro ela tinha uma capa assim entranhada de ferro, sei lá o que era aquilo, que aonde batia ficava a lista, parecia a faixa do passe. Então eu apanhei muito daquele, irmão. E muitas das vezes eu não queria apanhar, eu não queria que ninguém brigasse comigo, eu só queria ouvir, eu te amo. Eu apenas queria ouvir, vem cá, eu quero te dar um abraço. Eu apenas queria ouvir o que você está sentindo, o que está magoando, o que está fazendo você sofrer, mas não. Às vezes nós pecamos e erramos nesse ponto. Às vezes nós queremos usar a nossa autoridade de pai, de mãe, usamos ela errado. Por quê? Porque a vida, a criação de um filho não é só dar ordens, mas também escutar, abraçar, dar amor e dar carinho. Entenda, querido. Com 12 anos eu comecei a me ingressar na vida do crente. Aviãozinho do tráfico. De aviãozinho do tráfico, vamos resumir, irmãos, senão nós vamos passar aqui um bom tempo. E testemunho é um negócio edificante, mas ao mesmo tempo, se passar muito, ele se torna chato. Deixa eu lhe falar. De aviãozinho do tráfico eu passei para boqueiro. Boqueiro não é o traficante, irmão. Boqueiro é o pau mandado do traficante, é o laranja, que o boqueiro ele se escapa e quem vai preso é o laranja. E eu chegava, eu escondia droga, e eu se achava um bam. Quando eu comecei a vender droga, e ali aquele negócio de dinheiro entrando, aí eu entrei, eu conheci a tal da cocaína, irmão. Pense numa droga que naquele prezado momento era uma droga muito gostosa. Quando eu cheirava a cocaína, eu me sentia o super-homem, eu me sentia o peito de aço, me dava uma coragem tão grande, irmão. Me dava aquilo, me dava aquele êxtase, me dava aquele sentimento de liberdade, mas é um sentimento de liberdade que você está aprisionado. Porque quando você estamos em meio ao pecado, nós estamos sim com um sentimento de liberdade, mas ao mesmo tempo estamos presos, somos prisioneiros de Satanás. Entenda que quando eu entrei para esta vida, fui vendendo droga e já virei um boqueiro, a minha família começou a olhar para mim já com outros olhos. Por quê? Porque eu já estava naquele patamar. Não mexe comigo não, que eu sou da situação. Se tu entrar aqui, ou eu meto bala, ou mando os meninos te pegar. Porque naquela época, irmão, eu sou da época de gangue. Quem é da época de gangue aqui? Sou da época de gangue, irmão. Eu era aquele garoto da gangue que os mais velhos ficavam atrás e falavam assim: pai, dá no primeiro, deixa o resto nós. Eu corria, dava um kung fu no cara, né? Corria, dava uma voadeira, já corria para trás, um pau quebrado. Chegava lá no tempo de guerra, eu era do bairro João da Vitória, perto ali do Tranqueiro Neves, zona leste de Porto Velho. Irmão, quando nós ia para sul, o pau quebrado, irmão. Quantas vezes eu vi parceiro meu morrer, parceiro meu me parar no hospital todo quebrado, devido a essa situação. Aí eu não achei tão bom viver só vendendo droga. Eu olhei para um parceiro meu e falei: vamos ganhar dinheiro. Como? Eu fui num posto de gasolina, abastecer uma moto. Antigamente nos postos de gasolina, os frentistas, eles usavam aquele jaleco. E aquele jaleco tinha um bolso aqui na frente, o dinheiro era todo ali. Era todo ali, eles não guardavam, não tinha um caixa. Hoje não, hoje já mudou. Hoje é Pix, é cartão de crédito, o dinheiro é tudo num caixa guardado. Antigamente não. E eu comecei com esse meu parceiro a assaltar os postos de gasolina de Porto Velho. Fui um dos primeiros, um dos pioneiros a assalto em postos de gasolina em Porto Velho. Mudava na moto, chegava, pedia para abastecer, dava uma nota alta. Quando o cara ia meter a mão ali para pegar o troco, eu metia a arma na cabeça dele e falava: eu quero é tudo. E comecei a assaltar, comecei a virar bicho louco mesmo, irmão. E do assalto ali comecei a crescer na criminalidade dentro de Porto Velho. Já não havia mais nada que me segurasse, já não havia mais nada que me parasse. Assim pensava eu. Entenda, vou chegar já nesse ponto. E dos assaltos comecei já a crescer no meio da criminalidade. Então de boqueiro já passei para assaltante. Só que eu peguei assaltante, já está muito pouco. O que eu vou ser agora? Agora eu vou virar traficante. Porque traficante ganhava muito mais. Traficante não corria risco de levar tiro, corria apenas risco de ser preso, mas ganhava muito mais. Por quê? Porque a droga, ela vende, irmão, vende mais do que comida. Às vezes você olha e vê assim e fala: poxa, o que o cara ganha vendendo droga? Droga dá lucro, irmão. Droga dá dinheiro, mas também é um dinheiro amaldiçoado.
é um dinheiro que você não faz nada. Se você vê um traficante ganhando dinheiro, construindo aí riquezas, comprando casas, comprando isso, aquilo, carro, não se preocupe não, irmão. É só questão de momento. Quando ele vai preso, ele tem que gastar tudo com advogado. O advogado come tudo. Então eu passei a ser traficante. E traficante, comecei a ganhar dinheiro. Ganhava dinheiro, fui mais abusado do que tudo. Montei, foi uma boca de fumo na frente da casa da minha avó. O pessoal da antiga boca foi preso e eu fiquei tomando de conta. A minha avó olhava para mim assim e falava assim: meu filho, sai dessa vida. E eu cheirava 25 gramas de cocaína toda noite, era uma boca assim, ó, de cocaína, toda noite, passava de 7 a 15 dias acordado, todo o tempo vidrado, tomando cachaça, que eu era alcoólatra, irmão. Eu virei alcoólatra de uma tal forma que o meu café da manhã era álcool, meu almoço era álcool, minha janta era álcool. Então eu passei numa situação tão triste da minha vida, aonde eu cheguei a um tal ponto que para mim não existia mais uma palavra vergonha na cara. Eu entrava dentro do quintal da minha avó com o nariz sujo, às vezes sangrando, porque quem cheirou cocaína vai entender o que eu vou falar. A mistura da cocaína, ela corrói a cartilagem do seu nariz. Então o seu nariz, ele se torna um nariz, sabia o que é narizinho de boneca? Que você pega, estica, faz que nariz do usuário de cocaína. Ele fica dessa forma. Então meu nariz, se fizesse assim, ele sangrava, ele corria mesmo, porque as veias daqui estavam tudo estouradas. Eu chegava perto da minha avó, chegava desde acima, com os dedos se contorcendo, tentando cheirar. A minha avó olhava para mim e falava: senhor, meu filho, tu já está cheirando essas coisas de novo? Eu olhava e falava: não vou parar não, eu só paro quando eu morrer. Era isso que eu proferia para a minha vida. Mas só que nós estamos hoje ministrando um testemunho na primeira conferência que tem por nome Os Improváveis. Entenda isso. As primeiras maldições que foi lançada contra a minha vida saiu da minha própria boca, aonde eu próprio dizia: para mim eu não tenho mais jeito, eu não saio mais dessa vida. Ou eu saio daqui no rabecão, ou eu saio daqui para a prisão, mas para mim não tem mais jeito. As primeiras maldições saíram da minha boca, as restantes saíram dos meus próprios familiares. Por quê, irmão? Porque é muito difícil quando você está no mundo do crime ou das drogas, você encontrar apoio dentro da sua família. A sua família, ela pode querer lhe apoiar por medo de uma consequência que você pode causar devido à vida que você está levando. É muito difícil você encontrar um apoio dentro da sua casa, alguém lutar por você, alguém vestir a camisa e dizer: não, ele está hoje assim, mas eu creio que ele vai sair. É muito difícil você encontrar alguém que vai segurar na sua mão, irmão, e vai dizer assim: olha, você não nasceu assim, você não foi feito dessa forma, há saída para você. Então eram palavras que eu não encontrava dentro da minha família, eram palavras que eu não encontrava em ocasião nenhuma. Por quê? Porque muitos que se aproximavam de mim, irmão, se aproximavam porque eu tinha droga para dar, porque eu tinha dinheiro para dar, porque eu tinha bebida para dar. Porque na minha boca de fumo, na época que eu tinha, a primeira coisa que eu montei foi um bar, mas não foi para vender, foi para o meu próprio consumo. Lá eu tinha cachaça, eu tinha bebida, eu tinha tudo, irmão. As pessoas que se aproximavam de mim era para chegar, sentar na mesa e beber junto comigo. Por quê? Eu vou colar com ele, porque aqui eu não vou gastar dinheiro com droga, não vou gastar dinheiro com bebida. Muitos daqueles que ali colavam comigo, irmão, dentro de Porto Velho, ali existem muitas casas noturnas, existe a Baco, existe ali outro ali que eu esqueci o nome. Então eu fiquei muito conhecido, irmão. Eu ficava muito conhecido, eu pegava os meus aviãozinhos, eu levava para essas casas noturnas, e eu fechava uma ala e deixava eles curtir. Eu pagava mulheres para eles, entendo. Mas graças a Deus eu louvo muito ao meu Deus, porque na minha vida nunca chegou a praga da prostituição. Porque primeiro eu tinha um temor muito grande na minha vida. Qual era esse o temor? Como eu fui abandonado pelos meus pais, não fui criado pelo meu pai, nem pela minha mãe, eu coloquei algo em minha mente, em algo em meu coração, eu dizia: eu não vou fazer filho em mulher nenhuma. Eu não vou me deitar com mulher para fazer filho. Por quê? Porque eu sei que com a vida que eu estou levando, eu não vou criar meu filho. Com a vida que hoje eu tenho, eu não vou ver meu filho crescer.
crescer, não vou ver ele caminhar, não vou ver ele falar, eu não vou ver meu filho, ele vai ser criado por outro homem, então isso eu não quero para a minha vida. Portanto, por muitas das vezes eu fui tido até mesmo por homossexual, porque muitos dos meus amigos faziam filhos, se deitavam com mulher, outros morreram, faleceram, pegando AIDS, doenças desse tempo, chegaram a óbito por querer ser os garanhão da época. Então eu tive muito isso comigo, eu falei, eu não vou em outro, irmão. E o cara, quando ele está embriagado, alcoolizado, quando ele está drogado, não tem esse negócio dele querer, eu vou me cuidar, vou usar camisinha. Não usa não, irmão. Isso é fantasia. Por isso que hoje não. Por isso que naquela época, quando se alastrou a droga, também se alastrou também as doenças sexualmente transmissíveis. Então eu tive muito medo disso. Então eu me privava de mulheres. Eu me privava daquilo. A minha tia, eu tenho uma tia lá, até hoje ela lá para minha esposa foi comigo agora. Eu fui ministrar, passei 7 dias ministrando em Itapuã, no ano de 2021. A minha tia, nós ficamos lá na casa dela, lá nos 7 dias, antes de subir para Itapuã. E chegando lá, minha tia falou para minha esposa, falou assim, Lu, eu pensava que o cara era gay. Eu nunca vi ele com mulher. Mas hoje eu entendo o porquê que ele não tinha essas namoradas, não tinha esses lances dele. Porque eu tinha muito medo de fazer um filho e não criar. Hoje eu tenho minha esposa para a honra e a glória do nosso Senhor. Volta comigo para cá. Então eu virei traficante. E certa feita aconteceu uma apreensão de 200 quilos de pedra pela Denarco em Porto Velho. E quando foi feita essa apreensão, essa droga também ela foi roubada de dentro da Denarco. Os policiais apreenderam e nós fomos lá e roubamos de dentro da casa deles. Irmão, era terrível, irmão. Você olha assim, vê o pastor Caio gordinho, brincalhão, o pastor Caio, irmão, era terrível. Eu era cavalo no campo. Cavalo no campo. A gente foi lá e tiramos dentro deles. Vamos pegar a nossa droga. A droga é nossa, vamos tomar de volta. E nós fomos lá e pegamos a droga. 200 quilos tiramos de dentro da Denarco. Na época o delegado era localista e ficou louco para saber. Chegaram até nós, conseguiram, porque a investigação, irmão, a polícia quando ela quer, ela pega. Tem esse negócio, não fala, a polícia pega. Quando a polícia quer, ela chega até a fonte, ela chega. Então a polícia chegou até mim, chegou até o meu companheiro de jornada na época. Só que quando chegou, Deus, ele é tão maravilhoso, irmão. Tinha um processo para mim, eu tinha mais de 500 folhas assim, ó. Um processo, escuta telefônica, foto, tinha tudo. Até as entregas que eu fazia nas casas de show, estava lá, Caio falando, leva lá, 50 gramas fulano de tal, leva lá da Talismã 21, tinha tudo gravado, tudo. A polícia invade às 6 horas da manhã minha casa. Quando ela invade, quando eu chego para ficar assim, de cara para a parede, quando eu olho para frente da minha casa, lá está sentada uma velhinha. A minha avó sentada, sendo amparada pela minha tia, orando as imagens dela, Nossa Senhora de Nazaré, porque minha família é muito católica. Mas só que a questão não é Nossa Senhora de Nazaré, é a fé que foi imputada em Deus. Ali, naquela busca e apreensão, irmão, eu tinha escondido mais de quilos de droga num terreno baldio. Porque eu era aquele tipo de traficante, eu não mandava aviãozinho meu esconder. Porque se perdesse, eu sabia, era eu. Não era ele. Porque se na época uma droga minha fosse perdida por um boqueiro meu, ele ia ter que pagar ou com dinheiro ou com a vida. Então, para preferir nenhum dos dois, eu mesmo escondi a droga. Para você ver como Deus ele era tão maravilhoso, tão tremendo, Deus já tinha promessa. Eles levaram cachorros farejadores. Quando eu estava lá preso, quando soltou 2 cachorros, foi para o quintal. Eu falei, aqui vou eu. Olhei para minha avó e falei, velho, vou passar um dia de férias lá dentro do urso branco. Tinha acabado de ter aquela chacina aqui, lembra daquela chacina que mataram meio de gente lá? Pois é, logo em seguida, os cachorros foram lá, vasculharam tudo, voltaram cheios de carrapicho, mas só que não voltaram para a droga. Levaram os outros presos, deixaram só eu.
Quando eles iam saindo, um olha para o delegado Calixto e fala assim: e o Caio? Calixto olha e fala assim: não, deixa o Caio aí, nós queremos pegar mais grosso ainda. Nós queremos pegar mais droga ainda, deixa ele aí. A minha avó olha para mim e fala: meu filho, você não vai mais vender droga. Eu falei: vou não. Dessa vez eu paro. Chega um infeliz, enviado do cão, alma cebosa, olha para mim e fala: Caio, eu quero 200 contos de pedra. Eu falei: vou buscar agora. A promessa que eu tinha feito para minha avó foi quebrada em questão de 2 minutos. O melhor está por vir, irmão. Estou resumindo para você. Traficante, cheguei a esse patamar. Um dos traficantes mais conhecidos e temidos de dentro da capital de Porto Velho. Conhecido nos 4 cantos. Aonde na época tinha um homem chamado Marcão, lá do bairro Nacional. Isso, garoto. Era um dos homens mais temidos de Porto Velho. Mas foi um homem que teve que baixar a bola, porque quem chegou foi o traficante Caio. Para você ver como a moral do homem chegou a tanto. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás ele te deixa assim, ó. Aí ele vai fazendo assim, ó. Até fechar o ciclo para você. Até ele te colocar aonde ele quer. Porque ele permite você chegar aonde o seu desejo almeja. Mas aonde ele quer que você esteja, ele vai te jogar. Escute. Traficante. Dinheiro. Tinha caixa de sapato, irmão, cheio de ouro. Era ouro, irmão, não era bijuteria não. Porque primeiro tu pensa em pobre, enjoado. Eu gostava de usar brinco, eu tinha 3 furos aqui, uma aqui. E só era ouro, meu Deus só aceita ouro, não aceita outra coisa não. Aqui deu um meme que eu vi um dia desse tempo, eu falo assim: pense na vida, pense no negócio, além de você ser pobre, você tem que pensar muito em ser pai. Por quê? Eu sou pobre. Aí fiz um filho da minha mulher, aí minha filha nasceu com alergia a ovo. Pobre com alergia a ovo. Você imagina? Então eu cheguei ao patamar do crime, aonde qualquer homem voltado ao crime quer chegar. Ter nome, ter moral, ter dinheiro, ter tudo, alcançar tudo o que o coração dele, a alma dele deseja. Mas só que Satanás ele estava na espreita. Ele já tinha preparado o bote. Aí quando começou tudo, na época, a Polícia Civil, eu não sei se aqui em Guajará é assim, porque eu nem corri atrás de saber, mas lá na minha cidade eles andavam naquela Paraty, batatinhas, prateadas, um golzinho, bola, os carros deles, paisano, só foi investigado. E eu chegava na minha boca, quando eu abria ali o portão, quando eu olhava assim para a esquina, lá está o carro tudo. Olhava para onde lá está o carro, tudo me cercando. Eu comecei a cheirar. Comecei a cheirar tudo que eu tinha. Aí aquilo eu fui cometido por uma doença chamada depressão. Você conhece a doença depressão? Fui acometido por isso, essa doença chamada depressão. Esse demônio vai enviar um campo na minha vida. Irmão, quando eu fui acometido por esse demônio, o que aconteceu comigo? Eu entrei lá dentro desse terreno, desenterrei toda a droga que eu tinha. Chamei um mototáxi. Falei: vem, me leva. Para onde? Me leva para um destino ignorado. Ele me levou para uma casa de um homem que era meu cliente, que eu vendia droga para ele. Eu abandonei casa, abandonei tudo. Aí foi onde eu entrei na pedra. Porque a cocaína já não estava fazendo mais efeito. Eu cheirava, parecia que eu estava cheirando talco. Eu cheirava, não sentia mais nada. Aí esse abençoado olha para mim e fala assim: não, cara, pega uma gilete rápida e pode cheirar. Tu vai ver mim. O cão mesmo que inventou isso. Usei a pedra cheirando. Você já cheirou pimenta, irmão? Já cheirou pimenta? Pois é, queima mais ainda. Só que quando eu comecei a cheirar pedra, chega outra abençoada para mim e fala assim: não, está fazendo errado. A pedra nós usamos é assim.
Fez assim. Pegou uma latinha, me ensinou até a bolar uma latinha quadrada, irmão. Artesanal, ela para fumar pedra quadradinha. Colocou ali, preparou a pedra e toma. Foi a latada da minha vida para me levar para a boca da onça. Fim de carreira. Olha só. Eu era traficante. Nome, bem, dinheiro, uma moral grande dentro da capital. Aí eu passei a ser agora noiado. Noiado. Satanás ele me colocou no patamar. Eu fumei a droga todo dia que eu tinha. Aí eu falei, não volto para lá. Aí eu fui parar numa invasão lá no Cunhã, Guajará para trás. Fui parar no Fumódromo. Os traficantes chegavam lá, olhavam para minha cara e falavam assim, não é tu não. Pensa que o noiado quando está fumando, a cara dele parece do ramo, toda cheia de cinza. Zóio desse tamanho, a orelha de abano, uma bochecha grudando na outra, e droga. Satanás ele me colocou num patamar aonde ele fez questão de estampar minha cara na sociedade, no meio da polícia e no meio da minha família. Aonde os policiais passavam por mim, olhavam para minha cara e falavam assim, não pode deixar isso daí, não vai mais nada não. Você sabe, irmão, o cara que tinha tênis, era Olímpicos, Nike, camisa só de mar, celular, já no celular. Logo quando lançaram aquele Motorola feito treino, né? Papai tinha um. Para ligar para alguém tinha que usar orelhão. Cobrar ainda, porque nem cartão tinha. Dormir, irmão, dormia no chão de uma casa suja. Deixa eu te falar agora. Porque fumódromo, irmão, fumódromo não é assim não, penso limpo não. Fumódromo é sujo. Fumódromo é cheio de fezes ao redor, até mesmo às vezes dentro tem fezes. Mijo, lixo. Aonde você não compensa nem tomar banho, porque você já entra se sujando. Eu fui parar dentro de um desses. Para comer, era a coisa mais difícil, era se alimentar. Aí eu comecei a ser humilhado pela sociedade. Aí eu comecei a ser humilhado até os próprios usuários de droga. Por quê? Porque no fumódromo, meu irmão, se você tem droga, você é o cara. Se você não tem, você é um lixo. E eu comecei assim. Passei um ano dentro desse fumódromo. Até o dia que Deus olhou para mim, eu nunca fui de roubar, irmão. Nunca gostei de roubar. Eu não estou assaltar, roubar. Eu nunca fui de roubar. Aí eu caí na besteira de roubar. Aí fui roubar uma casa, deu certo. Roubei o notebook, roubei um negocinho lá. Paguei uma dívida do traficante que eu estava vendendo, né, que eu estava devendo, comprava bloqueado. Beleza. Só que eu esqueci de pagar outro. E esse cara que eu estava devendo era um cara sanguinário. Podia dever 10 para ele, que ele batia, ele matava, ele esfolava. Eu fiquei devendo esse cara. Uma certa vez eu estou lá nesse fumódromo. Esse cara ele chega com uma foice. A mulher dele, que era uma enviada do cão, olhou para ele e falou, tá aqui, ó. Mata, ele não vai te pagar. Quando eu olhei para a cara dele, aquela foice descendo ao meu encontro, o meu pensamento foi, quem vai juntar minha cabeça, né? Mas só que, torno a repetir, Deus já tinha traçado um plano. Eu não sei como foi, não sei te explicar. E numa distância de menos de 1 metro, eu consegui desviar e sair de um bairro, cruzar 3 bairros e chegar na casa da minha prima em menos de 10 minutos correndo. Mas eu cheguei. Deus ele criou uma situação para me tirar de lá. Cheguei lá, todo arrebentado, fraco, desnutrido.
A minha prima me busca, olha para mim, vem para cá, tira minha roupa, eu não podia nem tirar a roupa, irmão, tão fraco que eu estava. Minha prima me dando banho, ela é enfermeira, aí começou a aplicar, né, que ela é carniceira, começou a aplicar, essa é boa para ti, toma. Essa aqui vai tirar dor, toma. Essa aqui vai te dar força, toma. Ele só deu muito toma, falei, pronto. Aí é capaz de matar, ele já está morto. Deus começou a trabalhar na minha vida. Fui para a cidade de Itapuã do Oeste. Quando eu cheguei em Itapuã, irmão, fui trabalhar em Itapuã. E fui para um sítio. E lá nesse sítio tinha um rapaz chamado Eliezer, conheci. E ele já era crente. E lá no meio da branqueada, nós plantando capim, roçando, parte de fogo. E ele louvava. Ele chegava bem pertinho de mim e cantava assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados cair. Eu olhava para a cara dele, esse cara está querendo alguma coisa. E os planos do cara era só que é o quê? Quando eu sair daqui, vou parar lá no bar, vou comprar aquele cunhado. Você está na beira, vou comprar droga, cigarrinho. E vou deixar meu dedo, depois eu volto do outro lado. E ele lá, foi na cruz. Isso perto do Natal. Pecado, eu venho de perto. Quando nós saímos aqui, bora lá para a igreja. Tu vai para a igreja, não. Chegou o dia, o Elias foi embora. Foi primeiro que eu, foi embora. Isso está bom, irmão. Começa agora o começo da caminhada. Agora começa a tristeza maior. E até que horas? Fala aí. E chega o dia dessa, foi embora. Falou assim: eu te espero lá na rua. Eu já falei com o meu patrão te deixar na frente da igreja. Eu vou estar te esperando lá na porta. Falei, quem manda sou eu, vai me deixar onde eu quiser. É só que Deus já tinha um plano para essa hora. Chega o dia do Caio ir para a cidade. Falei, opa, patrão, vamos acertar. O patrão acertou com todo mundo, menos comigo. Eu já vi, já está trilhado, endemoniado dentro do carro. Ele vem, e aquela chuva na estrada, o carro sobe para um lado, sobe para o outro. Eu vim para endemoniado, está endemoniado. Doido para tomar uma. Ele para onde? Na frente da igreja. Quando ele para na frente da igreja, quando eu olho assim na porta, lá está o Elias. Desce, vai lá na porta do carro, tipo assim: eu vou te tirar, porque senão tu não sai. Falei, patrão, meu dinheiro, eu só te pago amanhã. Falei, não tem dinheiro. Não vou beber, não vou ficar por aqui mesmo. Pelo menos vai ter comida, né? Você tem, irmão, no último banco, quem tira no meu canto. Me levou se fosse hoje. Nem roupa eu tinha, então eu tinha só uma bolsa que era roupa de um dia, lavava e vestia outra. A outra roupa ficou no mato, que era do trabalho. Sento lá. Três louvor da harpa. Primeiro meia horinha de oração. Dirigente se esgoelando no altar. Deus salva, Deus cura, Deus busca, Deus vai lá. Eu quero saber não. Quero que amanheça logo pegar o dinheiro. Três louvorzinhos da harpa. Aí a irmãzinha foi louvar. Qual foi o louvorzinho que a irmã louvou? Foi na cruz. Eu falei, esse capataz da maçã. Eu quero oportunidades. Aí foi a pregação. Só que a pregação, em vez de ser uma pregação assim, com arrependimento, né, vamos dar lapada, não. A pregação foi amor, abraço, afeto, cruz. Tudo que eu precisava lá atrás, antes de vir para o crime, foi pregado naquela noite.
E eu comecei a olhar para aquilo, eu falei, esse cara eu acho que ele não conhece. E aquilo começou a trabalhar, irmão. E eu sempre fui um cara que, eu sempre fui chorando, irmão. E quando começou a falar, porque Jesus foi assim, pelo amor que ele tem por mim, por você, ele passou por isso. Aí eu pensei, meu pai não fez nem um pouquinho. Mas esse cara fez. Porque o Jesus do católico é diferente. Jesus do católico é totalmente diferente. Jesus do católico ele ainda está preso lá na cruz, ressuscitou até hoje. Eu não sei por que Jesus morreu, porque a igreja católica não ensina isso. É só o Evangelho segundo escreveu o Paulo. E amém. Creio em Deus Pai, salve a rainha. E eu não sei o que Jesus fez por mim, irmão. E naquela noite eu descobri que tudo que eu tinha, que ele fazia o que eu tinha, eu podia ter preenchido no meu coração através de Jesus. Aí aquilo foi me comovendo e eu chorava. Aí acabou o culto. Fizeram um apelo, mas no apelo você sabe que alguém para aceitar Jesus. Tem alguém, tem alguém, eu e tudo. Só que Jesus, ele tem sua forma de trabalhar. Eu ia para onde, irmão? Para meu plano. Por quê? Eu não tinha para onde ir. Eu tive que ficar onde, irmão? Na casa do pastor. O pastor olha para mim e fala assim, fica aqui com a gente, janta, né? Tu vai para onde? Eu falei, não sei, eu não tenho para onde ir. Fica aqui em casa comigo. E comecei a ficar. A bolsa, dentro da bolsa tinha um pacote de extra forte, aquela folha de caderno bem dobradinha, só não você tirar que eu faço descer o cigarro, o beat e aceito de tomar uma. Mas só que Deus tem sua forma de trabalhar. E nisso eu comecei a ficar dentro da casa desse pastor. E ele sempre foi um pastor que conversava, brincava, ele dava aquilo que eu necessitava. E ele começou a me enganar, não pregando para mim que eu tinha que ter vergonha na cara todo tempo, mas me dando o que eu precisava: amor, atenção, carinho, me escutou. Então ele foi me ganhando. Aí não deu 2 dias, irmão, veio outro culto. Aí nesse culto eu não esperei não. Eu já me rendi a Jesus. Aleluia. Primeiro amor, irmão, coisa mais linda do mundo. Eu falo com meus obreiros, meu pastor, ele não precisava olhar para minha cara e falar assim, a igreja precisa, aqui não. Irmão, eu saía, eu evangelizava sozinho, irmão. Meu pastor não precisava mandar eu evangelizar. Meu pastor não precisava olhar e falar assim, ei, preciso fazer um mutirão para capinar a igreja, mas não precisava. Porque eu sabia da necessidade da igreja. O meu pastor não precisava pedir nada, irmão, dentro da igreja. Porque eu fazia, sabe por quê, irmão? Porque quando a gente vem para Jesus, a gente tem que entender isso. A necessidade da igreja não é só o pastor que tem que enxergar. É eu e você. Temos que auxiliar o nosso pastor. Eu entendia isso. E eu comecei a fazer a obra com tanto amor. Aí deixa eu repetir para você. Aí eu inventei para Porto Velho. Aí você sabe aquele crente que é o cara? Era eu. Porque entrou dentro do meu coração uma palavra chamada religiosidade. Camisa aqui era aqui, ó. Tomava banho de calça, irmão. Eu dormia de calça e camisa social. Qualquer coisinha, vixe, a Bíblia era na ponta da língua. Não, porque Jesus. Não, porque a Bíblia diz assim, a religiosidade foi tomando de conta. Aí eu não tinha ninguém para me frear. Você está entendendo? Eu não tinha ninguém para me instruir a respeito disso.
Porque Jesus é que nem um louvor, não sei se você já escutou, cara. Um louvor da Valesca Maísa, que ela fala que Jesus não busca religiosidade, mas sim intimidade. Louvor lindo, é uma oração. Se você escutar, se você escutou, continua. Se não escutou, vai buscar. E eu não sabia. E eu fui para Porto Velho. Porto Velho é onde eu cresci para o crer. Fui despreparado para Porto Velho, irmão. Cheguei em Porto Velho, encontrei os pássaros. Pastor, o senhor já caiu? Não. Eu não caí na droga, não caí na bebida, mas eu caí no pensamento e no coração. Pastor, como assim, pastor? Sabe quando você está num culto desse e o seu pensamento está longe e o seu coração não está aqui? Sabe quando você diz ser crente ou evangélico, mas o seu coração não está em Deus? Sabe o que Jesus fala? Que esse povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Eu voltei dessa forma. Eu voltei totalmente já mudado, transfigurado. Eu já voltei com aquele pensamento, qualquer coisa que acontecer, eu saio. Voltei para Itapuã. Lá conheci um homem chamado Zé Filho. Zé Filho. Fui evangelizar o Zé Filho. O Zé Filho aceitou Jesus. Só que o pai do Zé Filho foi embora para Porto Velho se tratar de um câncer. E o Zé Filho ficou sozinho em casa. Ele olhou para mim e falou: Caio, está dentro da casa do pastor ainda, né? Vamos morar lá em casa comigo, tu só. Nós vamos trabalhar, vamos para a igreja, vamos trabalhar. Vamos. Aí meu pastor, uma benção, em vez dele chegar para mim e falar: meu filho, vou morar, né? Vamos conversar com ele. Ele olhou para mim e falou assim: vamos ver agora. Se é tu que vai evangelizar o Zé Filho ou é o Zé Filho que vai te evangelizar? Um deu outro. O Zé Filho me evangelizou. Com uma semana, irmão, eu estava dentro de um bar, bebendo, usando droga. Primeira queda que eu tive. Aonde eu aceitei Jesus foi minha primeira vergonha no Evangelho. Mas veja bem, Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Sabe por quê? Porque às vezes Deus vai permitir você passar por uma situação para você ser tratado. Nós lemos aqui que nós temos que nos humilhar perante o Senhor para nós sermos exaltados. Sim ou não? Mas só que muitas das vezes, pastor Crescendo e Sérgio, a gente lê essa palavra, a gente pensa que a exaltação é uma casa, a exaltação é um carro novo. Mas só que não é isso. Nós temos que aprender a se humilhar apenas diante de Deus. Não pelo carro, pela uma casa, mas pela uma vida de espírito e em verdade diante dele. Fui morar, irmão, na casa do Zé Filho. Até hoje, quando eu vou em Itapuã, tem uma velhinha que lembra dessa história. A gente foi para um bar, eu e ele, lá encontrei um traficante. Ele olhou para mim e falou assim: Caio, eu estou comprando uma casa e eu preciso de móveis. E a casa do Zé Filho era cheia de móveis, tinha tudo. Olhei para o Zé Filho, falei: ei, Zé. Falei assim: vamos vender tudo que tem lá dentro de casa. Nós dopados de álcool, de droga. Olhei para o traficante e falei: olha, tem uma casa ali, o rapaz tem tudo lá dentro. É tudo Deus, se tu quiser. Ele falou: quanto? Eu falei: me dá aí, 30 pagada. Aí ele olhou para mim e falou: vou te dar 15 hoje, 15 amanhã quando eu pegar o preço, fechou. Pegamos essas 15, fomos embora, com um litro de cachaça, só tudo. No outro dia de manhã ele encostou lá para buscar o resto. E essa mulherzinha ela gritava: meu Deus, o pai está morrendo no hospital e o filho vendendo tudo. Saímos dessa casa, irmão, fui morar novamente aonde? Na rua. Dormindo em calçada de barro. Mas só que Deus, ele pela sua misericórdia,
usou um abençoado para me dar uma casinha para me morar. Só que essa casa era no meio de 2 bocas de fundo. E eu comecei a usar droga em Itapuã, comecei a endoidar em Itapuã. Onde foi a minha aceitação a Jesus, foi onde eu caí. Aonde foi minha honra, foi minha missão. E por lá tinha um traficante por nome Arley. E esse cara escondia a droga dele na frente da minha casa. Olha que desperdício. E ao pegar essa droga, ele esconde, eu vejo, vai eu e um parceiro meu lá, roubamos a droga do traficante. Irmão, Deus ele é tão maravilhoso. Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas como que acontece? Eu vou falar de novo, Deus tem sua forma de trabalhar. Eu estou deitado numa rede de droga demais. Eu tinha roubado a droga do cara. Tinha droga. Eu olhei e falei assim, hoje eu não vou usar droga, porque eu vou ficar tranquilo. Deu 9 horas da noite, eu dentro da casinha lá, uma menina usando droga, e eu escutei. Eu falei que eu ia matar, e eu vou matar. Quando eu levantei assim, eu olhei, lá veio esse cara, com a pistola na mão, engatilhou. Quando eu abri a portinha aqui assim, porta de madeira, ele deu um tiro, portinha de madeira aqui, eu só vi foi o cavaco voando da onde a bala pegou. A minha porta de trás eu tinha colocado uma corrente no cadeado, mas eu consegui abrir. Eu pulei mais de 5 quintal e ele atrás atirando. E vai, mata e não mata, consegui chegar até a casa do meu ex-pastor. Falei, pastor, o Arley quer me matar. Me acolheu. De manhã cedo caí dentro de um táxi para Porto Velho. Em Porto Velho, todo mundo achava que eu ia melhorar. A situação ficou pior, irmão. Não sei se você conhece ali em Porto Velho a rua Calama do Daniela. Vocês conhecem ali? Tem alguém que conhece ali de pedaço? Ali era meu ponte. Ali era onde eu esticava o meu papelão e deitava. Aquele sinal ali era meu. Agora você imagina um noiado, mendigo de rua. Os parentes passavam, quando viam, atravessavam a rua. É por isso que a Bíblia diz, ainda que teu pai, a tua mãe te abandone. Jesus ele fala isso porque ele sabia que até mesmo nossos parentes iam nos abandonar. Eles cruzavam a rua. Eu lá, capinando, limpando o quintal, limpando vidraçaria de loja. Quando falo até para os meus obreiros aí, eu não gostava de roubar, irmão. Eu tinha medo de levar peia, de levar tiro, eu tinha medo de peia. Até hoje eu tenho medo de peia. Eu não gostava, eu sempre gostei de falar, eu vou capinar, limpar aqui. Era humilhado. Tinha um homem lá numa pizzaria, tinha uma torneira lá de fora, eu ia lá, pegava água, né, para tomar um banhozinho, né, tirar o grosso, uma espátula, né? Mendigo de rua, meu irmão. A pele fica dessa grossura desse jeito. Eu tomava banho e limpava, lapava tudo. A noite de manhã ele via que eu limpava, ele chegava e me xingava todo dia. Seu Goiás, vagabundo, não quero me fazer isso aqui não, tu pensa que é, não sei o quê. Ah, tudo bem. No outro dia eu ia lá limpar de novo. Ele me xingava. No outro dia eu ia lá limpar de novo. Aí teve um dia que ele não aguentou. Falou, ei, já que tu limpa todo dia aqui, eu vou te dar almoço e janta e vou te pagar por semana. Eu falei, beleza. Eu limpava no almoço, me dava uma marmita bonita, que era um restaurante de noite de dia, pizzaria à noite, marmitona, eu corria para a boca. E hoje aquela pizza, eu corria para a boca. Na rua. Aí por lá, irmão, passou os crentes. Falei, opa, crente. E eu cansado daquela vida, foi crente, vai me ajudar. Aí quando eu vi uns crentes vindo por isso, irmão, que até hoje eu não tenho nada contra, irmão, cada um tem seu caráter. Mas quando eu vejo que estava muito empacotado, muito cheio de nada, é algo meu. Passou aqueles empalitosados, aquelas irmãs com. Eu não sabia nem se a mulher tinha pé, porque o vestido tudo bem. Falei, vamos me ajudar. Provão, pela boca.
Deus do céu, atravessar. Aquilo me acabou comigo. Acabou comigo. Falei, agora eu vou me acabar. Conheci o pessoal. Falei, vou voltar a ser traficante. Falei, irmão, é o seguinte, me dá aí 50 gramas de pedra que eu vou trabalhar agora, vou te pagar uma curada. Arcaio, tu tá? Falei, meu irmão, pode confiar que eu não vou fumar não. Tá. 50 gramas de pedra, achei um fumório, fui pra lá, torrei tudo na noite. E pra pagar o cara. E fiquei lá nesse fumório. Aí lá tinha o pastor Valmir, à frente desse fumório. Aí lá veio o filho do pastor Valmir, o Júnior, vocês conhecem o Júnior, né? Filho do pastor Valmir, lá da Manancial Fonte de Vida, tem um centro de educação? Não? Mas sabe quem é, né? Amém. Falei, mano, é o seguinte, me arruma 10 contas aí. Pra que ele quer 10 contas aí comigo? Fumar uma velha. Mas, irmão, só tá tudo meu. Eu falei, não, irmão, eu não vou mentir pra ti, eu quero fumar uma velha. Ele senta aqui, sentei no meio só porque ele meio dia. Falei, eu sei, mas daqui eu não sei se ele é bom. E ele começou, porque Jesus, irmão, eu era noiado, eu cheirava pau de um filho. Que era vida louca e tal, não sei o que. Eu falei, irmão, da fome é pedra, eu não posso ter ideia, eu não desse preço. Ah, irmão, porque tem que servir para Jesus. Eu falei, irmão, eu era crente. Mas só que eu não quero ser mais não, porque na rua, se ele passar por cima de mim, atravessar foi a rua, não entendeu nem olhar para mim. Não quero saber não. Quem mata os outros, irmão, é crente. Crente mata muitas pessoas por aí. Crente. Mas servo do Senhor não, está ali para servir, entendeu isso? E vai lá e vem cá e ainda consegui 5 pontos com ele. Me apresentou o pai dele, pastor Valmir. Pastor Valmir olhou para mim e falou assim, se tu quiser ajuda. Amanhã, às 6 horas da manhã, eu quero estar aqui na frente da minha casa, que eu vou te levar para um canto. Eu falei, fechou. A partir daquele momento eu falei, não vou usar mais droga. Eu quero ser dessa vida. 5 horas da manhã eu estava sentado na porta dele. Ele levantou 5 horas, não sei se foi para beber água, para onde foi, só viu minha sombra. Deu lá cara. Levantou, fez um café da manhã, me colocou dentro do carro e me levou para a finada missionária amazonina. Tinha um instituto lá no Conceição, Zona Sul, sem recuperação. Passei 1 ano lá, longe das drogas, tudo. Só que torna a repetir, não fui liberto. Por quê? Religiosidade. A religiosidade, ela me acompanhava de uma tal forma que ela me atrapalhava a minha vida com Deus. Passei 1 ano, irmão. 1 ano longe de droga. Comecei a louvar, comecei a ministrar. Só que quando eu recebi uma bênção de R$300, ficou na mão da minha tia, para ver como é que funcionam as coisas. Falei, eu quero pegar meu dinheiro. Preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Satanás começou a trabalhar na minha mente. Por quê? Religiosidade. Primeira oportunidade que tinha, eu peguei um irmãozinho que tinha lá, dei um tapa na orelha dele e fui expulso. Voltei, peguei o dinheiro e fui para a droga. Para a droga de novo. Morar onde? Na rua. Mendigo. Passei-se um tempo dentro das ruas de Porto Velho. Aí retornei de novo em Itapuã. Não, me perdoe. Retornei para dentro da casa da minha avó. Entre aspas, porque eu dormia na varanda, porque ninguém queria dentro de casa. Por quê? Com medo de eu roubar eles. Ninguém deixava eu entrar dentro de casa. Eu ficava na varanda. Dormia onde? No chão. Tinha uma cachorrinha, que está até hoje lá na minha tia, uma dessas barulhentas, como é que é o nome? Isso. Ela dorme em cima do meu peito, na minha boca mesmo. Até hoje eu vou lá, ela pega. Até hoje quando eu vou lá, ela conhece ela, por em cima de mim, mas hoje todo mundo me matando. Aí descobri um processo que eu estava respondendo desde o tempo que eu era traficante.
Eu fui condenado a 18 anos e 6 meses de prisão. Olha, o negócio pegou. Só que Deus, ele tem suas formas de trabalhar. 18 anos e 6 meses, urso branco, cadeia mais temida, uma das cadeias mais temidas do Brasil. Eu falei, o quê? É Jesus. Corri para Jesus. Se converteram? Não. Só para fugir da cadeia. Fui para Jesus. Só que Jesus, com a sua misericórdia, colocou um advogado na minha vida, doutor Sabino, também delegado lá na Zona Leste. Chegando lá, fomos se apresentar, a mulher puxou meu nome, o processo tudo na mão dele. Ela olhou e falou, não, aqui não tem nada com meu nome. Eu falei, moça, mas está aqui, ó. Está aqui. E ela para lá dentro fora da Praça do Baú, puxou de novo, aqui não tem nada com meu nome. Você não deve nada para a justiça. Aí eu sei entender um homem que não era crente, por isso que eu digo, a religiosidade é séria. O homem que não era crente vai para mim e fala assim, irmão, Deus te livrou. Ele quer o quê? Vamos embora daqui, meu filho. Deus me livrou disso. Olha só. Aí eu podia ficar com Jesus, sim ou não? Sim. Só que eu era religioso, não era liberto. Misericórdia. Voltei para o mundo de novo. Conheci um cara, aí foi outra parte da minha vida. Aí eu virei estelionatário. Vai aí, ó. Aviãozinho, bloqueio, traficante, assaltante, agora eu sou estelionatário. Conheci um cara que ele trabalhava com ele olhava assim, pegava tua foto, colocava ele era cheque. Naquele tempo a facilidade era grande. Você chegava no banco, você pegava talão de cheque, você pegava não sei o que, né? Era mais fácil, hoje não. Hoje se você dever estar aberto, já era, dentro do cartão de crédito você pega, só débito, ainda com limite de depósito. Moça. Então eu comecei a pegar a mãe. Primeira coisa que nós fizemos, abrir uma loja. Aí ele abriu o mercado, eu fui trabalhar para ele no mercado. Lá conhecemos um açougueiro, pobrezinho açougueiro, rapaz, vestalhado no mundo, tadinho. Se empolgou com a gente, deu o RG, deu o CPF, deu tudo. Abrimos firma, loja, começamos a pedir roupa. Naquela época era bom você abrir um negócio, você pedia roupa, pedia tudo, os caras davam boletuzão, se pagar, ou não tem esse negócio de avista, né? E também você não quer pagar prazo. Então fizemos uma loja, tudo no nome do pobrezinho, cartão de crédito, cheque, e eu fazia tudo, eu assinava. Estourei o mundo do cara. Acabei com tudo da vida dele, acabei com a vida dele. Hoje ainda falta isso, eu pedi perdão dele. Se ele estiver vivo, eu encontro. Se não tiver, Deus me perdoe. Acabei com a vida dele. Peguei gosto da vista do Natal. Peguei gosto. Notas falsas. Estava crescendo também. Aí, ele olha para mim e fala assim, esse jovem. Fala para mim, Caio, vamos para São Paulo. Campinas. Que lá nós vamos crescer. Lá nós saímos uma firma e tal. Falei, então, fechou. Pulamos dentro do ônibus. Desci na rodoviária de Campinas. Fui lá no Mauro Marcondes, perto do Balão do Laranja. Chegando lá, fui para uma casa, beleza, estava tudo dando certo. Aí o que acontece? Satanás olha assim e fala comigo. Eu não te quero não. Eu não te quero não. Vou te apresentar umas companhias boas. Aí me apresentou umas amizades. Aí essas amizades eu comecei a se envolver na criminalidade de São Paulo. E comecei a se envolver, já conheci uns camaradas do PCC. Aí comecei a usar droga com eles, curtir com eles. Aí fui para o centro de Campinas, morar lá. No centro de Campinas eu comecei a ser campana. Campana lá é aquele que fica vigiando a boca. Vigiando por quê? Se a polícia vem, ele avisa quem está vendendo droga para eles fugir e esconder a droga. Tem a campana. Lá o tráfico de droga de São Paulo ele é uma firma. Tem um campana, tem um vapor, tem um gerente, tem um dono da loja, tem uma burocracia. Então eu passei a ser campana. Aí de campana fui ser vapor. Aí só que eu sempre fui um cara que, querendo ou não, o Satanás ele lhe dá atitude, ele lhe dá força, ele lhe dá estratégia para você crescer, para depois se arrebentar. Então os caras começaram a enxergar em mim algo diferente. Aí eu já fui chamado para ser gerente do tráfico de São Paulo.
Na minha época tinha os primos leal, que eram os braços direitos dos irmãos, que eles iam para a ata, eles faziam parte da facção. Então, quando eu comecei a gerenciar, eu comecei a tomar conta do centro de São Paulo, ou de Campinas. E eu tomando conta do centro, eu trabalhava com o irmão R, um dos irmãos mais procurados do estado de São Paulo e do Brasil, mais temido, porque ele era daquele, como é que fala, grau de periculosidade, era perigoso. Era aquele que pegava e esfolava a vida e tudo. E eu era o cara que resolvia a situação, eu era o pitbull da facção. Ou seja, se alguém vacilasse, quem ia buscar era eu. Irmão, eu nunca matei ninguém, nunca esfaqueei, nunca dei tiro. Mas eu já participei de mortes de pessoas. Quando eu buscava alguém que estava no erro, levava a pessoa, ia para não voltar mais, seja, era para a morte. Então eu participei de morte de pessoas. Então eu digo até hoje para Deus, perguntando por quê? Querendo ou não, eu matei pessoas. Então eu comecei a virar o pitbull da facção. Os caras roubavam droga, eu ia buscar o cara, para sair da mãe dele para trazer para ele ser cobrado. Roubava, eu ia buscar. Então eu comecei a ser temido, destemido e conhecido pela polícia de São Paulo. Meu vulgo em São Paulo era japonês, porque quando eu emagreço muito, meu olho fica mais puxado. Então eu fico parecendo que é Indorama, não tem Indorama agora? Coreano. A mulher do Indorama aí, né? Minha esposa está aqui, ela não vê a hora de olhar aqui esse coreano. Então era japonês. A polícia, quando chegava, quando me encontrava, eles não chegavam para mim, encosta, não. Opa, boa noite. O senhor está bom, japonês? O senhor poder fazer o nosso trabalho? E conversavam, pediam autorização para me abordar. A CAB tem uma polícia em São Paulo, uma tal de guarda municipal, que a bicha é um cão de vida. É pior do que a tática. Eles foram criados para cuidar de braço. Eles não querem saber de braço, querem saber de patrão. Eles são impulsos. Então eles atormentavam. A força tática chegava, tinha vez que quando pegava pino de droga comigo, eles botavam no capô e cheiravam. Então era para mim falar, japonês, você dá boa, né? Tem mais. Não, só tem para vender agora. De você já chega para pegar. Então eu passei a ser muito conhecido. Muito conhecido. E esse conhecimento que eu estava gerando dentro da cidade de Campinas já gerou para mim também um grau muito alto de perigo. Por quê? Porque a polícia, através de mim, queria chegar nos grandes. Então eles queriam me pegar de tudo quanto era maneira. Então, para me pegar, eles começaram a até mesmo tentar me matar. Chegou certa feita, a antiga a antiga rodoviária de Campinas, hoje ela não existe mais, hoje tem uma nova. Então, para construir essa nova, ficou muito material, terra e tal, e nós estávamos lá vendendo. Quando de repente eu só escutei foguinho, pá, de 12. O senhor vai matar. O meu parceiro que estava comigo, ele saiu volando, eu não sei se morreu, não sei se. Porque até hoje eu não voltei lá para saber. Botou para matar. Aí eu cheguei e falei pro cara, essa vida não é para mim. Mas não, em vez de eu pegar e ver que a vida não era para mim, ter saído, não, eu continuei. Meti um assalto em Campinas. Fui preso. Fiquei 2 anos e 6 meses recluso na P5 em Hortolândia, no raio 2 do X4. Ainda me lembro como se fosse a matrícula 491632 do DETEC. 2 anos e 6 meses preso dentro do presídio de Campinas, em Hortolândia. 2 anos e 6 meses podendo ficar lá para pensar na vida de mudar, né? Não, já foi logo uma conta dentro da cadeia. Aí tive que ligar para casa para mandar dinheiro, porque senão ou ia para o seguro, ou ia ter um braço quebrado lá de peito, alguma coisa. 2 anos e 6 meses. Quase passei por uma rebelião. Mas Deus deu o livramento. Saí. Falei, agora eu sair daqui, eu vou para casa. Não. Fui para o crime novamente. Aí que eu me afundei no crime. Aí Deus ainda usava pessoas que estavam condenadas a 400 anos de cadeia. Os irmãos do tráfico de PCC, assaltante, sequestrador. Olhava para mim e falava assim, tem quantos anos? Eu tenho muito pouco. Está novo. Sai dessa vida. Quanto é tempo? Olha eu aqui, ó. Tenho 30 anos, vou sair daqui morto.
Porque não vou, eu fujo, vou sair daqui novo. Porque para mim já não tem mais volta já. Para ti não tem solução. E eu é mesmo. Um dia saí, mas nunca saí. Voltei, saí para São Paulo, capital. De lá um amigo meu meteu uma fita, fomos parar em Salvador. Conheceu o Pelourinho, Baixa do Sabateiro, Elevador Lacerda, Ferry Boat, Pelourinho. Só que o que era para ser uma viagem de turista, virou pesadelo. Porque eu tive que voltar, cruzando Feira de Santana, Vitória da Conquista, BH, Goiânia, Brasília, até chegar em São Paulo, para chegar aqui de novo. Consegui sair de São Paulo, estar em São Paulo, voltei para Rondônia. De Rondônia eu fui para Manaus. Irmão, já estamos acabando. Estou vendo um monte de gente já bochechando. Estamos acabando, irmão. Fui para Manaus. De Manaus eu fui morar com a minha mãe. Minha mãe foi em Porto Velho, cara de Amélia arrependida. Voltei, fui para Manaus. Em Manaus eu não tinha tudo para se dar bem, mas eu escolhi a vida do crime de novo. Escolhi crime. Em Manaus eu fazia viatura voltar de ré. Meu presente de aniversário que eu ganhei em Manaus foi uma 765. Morava no Nírio do Vale 2. Viatura descia, nós fazia voltar de ré. Até que um dia os próprios parceiros quiseram me matar. Fui, voltei para Manaus, fui morar nas ruas. Tem alguém que conhece Manaus aqui? Ninguém foi para aquelas bandas? Em Manaus tem um rio chamado Passarinho. É um esgoto hoje. Eu morava na beira desse rio. Chegava a comer de lixo. Não tinha para como comer, eu comia de lixo. Mas só que em Manaus, eu lembrei muito, sabe do que, irmão? Das promessas que Deus falava para mim, através dos seus. Deus falava que tinha promessa de eu ser pai de nações, que um dia eu ia ser um grande pastor. E um dia eu jogado numa feira em Manaus, para a gente resumir, para a gente encerrar. Eu orando, eu estava com 3 pedras e uns 5 camelinhos. Camelinho, você conhece camelinho? Eu bebia 27 camelinhos daquele todo dia. Todo dia. Eu não tinha mais nada, eu estava disposto a me matar. Aí eu peguei, preparei o cachimbo, tomei um gole de camelinho, dei uma cachimbada e comecei a chorar. E comecei a chorar, irmão. Cachaça, pedra, tudo assim, eu fumando. Eu comecei a chorar. E naquele choro eu comecei a olhar para Deus, assim, olhei para os céus e falei assim, eu falei, Deus, se verdadeiramente foi o Senhor que falou comigo através daqueles homens, que um dia o Senhor ia me tirar dessa vida, que eu ia ser um homem de Deus, eu te peço a última oportunidade da minha vida. Eu peço que o Senhor envie agora, não quero depois, eu quero agora, eu noiado, irmão, chorando. Eu peço agora que o Senhor envie alguém para me tirar dessa vida. Irmão, deu nem tempo de eu dar outra cachimbada, irmão, encostou uma conta. E nessa Kombi tinha um homem chamado Ed Carlos, e o apóstolo Marcos Aurélio Moito, lá em Manaus. Ele olhou para mim e falou assim, ei, tu quer sair dessa vida? Eu falei, agora. Bebi, noiado, entrei dentro da Kombi, larguei tudo. Vomitei a Kombi do homem todinha. Cheguei lá, no lugar para dormir, no outro dia de manhã eu com os brincos. Ele olhou para mim de manhã cedo numa ressaca. Ele olhou para mim e falou assim, ei, aqui não pode ficar de brinco. E eu ainda ressaqueado, meio dele, bem bom. Eu olhei para ele e falei assim, eu falei, porra, aqui eu não fico, porque eu não tive meu brinco. Fui-se embora. Cheguei aonde eu ficava bebendo, me drogando na feira do Manoa, em Manaus. Eu cheguei lá, peguei assim, eu falei, me dá um cigarro. O cara me deu um cigarro. Quando eu puxei o cigarro, você já sentiu? Alguém teve pneumonia aqui já? Ninguém? Já teve? O seu pulmão não dói, parece que vai explodir? Eu fumei o cigarro, parece que eu pulando e eu tossi, não aguentei. Falei, me dá uma cachaça, bebi. Quando eu bebi, bateu no estômago, botou cachaça, botou sangue, botou um pedaço de fio, não sei o que era, mas botou com sangue tudo. Eu já olhei assim, eu falei, bicho. Me dá de novo, bebi de novo, voltou cachaça com sangue em tudo. Aí eu entendi. Aí quando começou a acontecer tudo isso comigo, aí eu comecei.
Tirei os brincos, olhei para os meus parceiros que estavam lá e falei, gente, se vocês querem ficar aí, fiquem. Mas a partir de hoje, eu não aceito mais isso para minha vida. E voltei nesse dia, vai para quase 9 anos. Glória a Deus. 9 anos. Que eu estou de pé para a honra e glória. Depois de tudo isso, hoje, o boqueiro, avião, assaltante, estelionatário, o assaltante, o mendigo de rua, o noiado, o alcoólatra, hoje é pastor, casado, pai, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O testificação do Espírito Santo, homem de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor. Aleluia. Nisso tudo, irmão, nisso tudo, não é fácil se manter de pé. Não é fácil. Vira e mexe, o inimigo, ele quer nos tirar, quer tirar a gente da presença. Mas só que deixa eu falar para você, a partir do momento que você está adorando em espírito e em verdade, não pela religiosidade, mas sim a partir do momento que você tem intimidade com Deus, Ele te sustenta de pé.